Você já teve a sensação de que o mundo, da forma como você o conhece, está com os segundos contados? Imagine olhar para o céu e, em vez do azul profundo, ver uma chuva de fogo derretendo tudo o que você construiu. Hoje, nós vamos entrar nas ruas de Sodoma e Gomorra para entender como o luxo absoluto se transformou em cinzas em apenas uma manhã. O que aconteceu lá não foi apenas um desastre, foi um apagamento histórico. E eu te garanto, o motivo pelo qual a esposa de Ló se tornou sal vai te fazer repensar cada escolha que você faz hoje. Para entender o fim, precisamos entender o auge. O vale de Sidim, onde Sodoma e Gomorra estavam localizadas, era o que chamaríamos hoje de uma megalópole de luxo. Era uma terra tão rica que os historiadores e relatos antigos a comparavam ao próprio Jardim do Éden. Havia fartura, havia tecnologia para a época e havia uma autoconfiança perigosa. O povo dessas cidades acreditava que eram intocáveis, mas, sob as festas e a opulência, algo estava apodrecendo. O clamor contra essas cidades não era apenas por erros comuns, mas por uma falta absoluta de empatia e uma crueldade que desafiava a própria existência. É aqui que nossa história foca em um homem chamado Ló. Ele não era dali, mas escolheu aquele lugar. Ele viu a prosperidade, mas acabou engolido pelo sistema. E é no crepúsculo de uma tarde aparentemente comum que o destino bate à sua porta. Ló estava sentado à porta da cidade. No mundo antigo, a porta da cidade era o centro do poder, onde os juízes se sentavam e os negócios eram fechados. De repente, 2 viajantes aparecem. Eles não tinham camelos carregados de mercadorias. Eles não buscavam comércio. Eles tinham uma postura que emanava uma luz diferente, algo que as sombras de Sodoma não conseguiam esconder. Ló, ao vê-los, sentiu um peso no peito. Ele sabia que a noite em Sodoma era cruel para estranhos. Ele se levantou, curvou-se e fez um convite que parecia uma súplica. Por favor, senhores, entrem na casa do seu servo, passem a noite, lavem os pés e, pela manhã, sigam seu caminho. Houve uma recusa inicial. Eles queriam ficar na praça. E é aqui que a gente percebe o pavor de Ló. Ele sabia que ninguém sobrevivia intacto a uma noite na praça pública de Sodoma. Ele insistiu tanto, com tanta urgência, que eles aceitaram. Mas o que Ló não sabia era que, ao fechar a porta de sua casa com aqueles 2 convidados dentro, ele estava selando o destino de toda a região. Enquanto preparavam um banquete simples, o som do lado de fora mudou. Não era mais o burburinho de uma cidade indo dormir. Era um rosnado coletivo. O texto histórico nos traz um detalhe arrepiador. Homens de todos os lados, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Eles não queriam roubar pão ou ouro. Eles queriam dominar os visitantes. Ló saiu para falar com eles. Tente imaginar a coragem e, ao mesmo tempo, o desespero desse homem. Ele fecha a porta atrás de si, ficando sozinho contra uma multidão furiosa. Ele tenta negociar o inegociável. Ele oferece o que tem de mais precioso, suas filhas, em uma tentativa desesperada de manter a lei da hospitalidade. Isso nos mostra o nível de degradação moral daquele lugar. Para Ló, o horror que a multidão propunha era tão grande que qualquer sacrifício parecia menor. Mas a multidão não queria barganha. Eles queriam o controle. "Saia da frente!" eles gritavam. "Você é um estrangeiro e quer nos julgar? Faremos com você pior do que faremos com eles." Quando a multidão avançou para derrubar a porta e linchar Ló, as mãos dos visitantes, que agora revelavam sua natureza angelical, o puxaram para dentro com uma força sobrenatural. E então, o primeiro sinal do julgamento, um clarão. Em um instante, todos os homens que cercavam a casa foram feridos com cegueira. Imagine o caos.
Centenas de homens tateando as paredes, tropeçando uns nos outros, ainda possuídos pelo ódio, mas agora perdidos na escuridão física que refletia a escuridão de suas almas. Eles não pararam porque se arrependeram. Eles pararam porque não conseguiam mais achar a maçaneta. Dentro da casa, enquanto os agressores lá fora tateavam as paredes em uma cegueira desesperada, o ambiente mudou. O ar ficou mais denso. Os visitantes, com uma autoridade que não deixava margem para dúvidas, olharam para Ló. Imagine a cena, o contraste entre o caos externo e a clareza cortante dentro daquelas 4 paredes. Eles não fizeram perguntas, eles deram uma ordem. Você tem mais alguém aqui? Filhos, filhas, genros, tire todos. Agora. Ló, em um estado de choque, percebe que não se trata mais de uma ameaça teórica. É o fim. Ele sai na calada da noite, correndo pelas ruas que ele conhecia tão bem, em direção às casas dos seus futuros genros. Tente visualizar a respiração ofegante, o suor frio e a batida frenética na porta. Quando Ló os encontra, ele fala com a alma nos lábios. Levantem-se, saiam deste lugar, o Criador vai destruir a cidade. Mas aqui está uma das partes mais trágicas da história. Sabe aquela sensação de quando você avisa alguém sobre um perigo real e a pessoa simplesmente acha que você enlouqueceu? Os genros de Ló riram. Para eles, Ló parecia alguém contando uma piada de mau gosto. Eles olhavam para as luzes de Sodoma, ouviam o barulho distante das festas e pensavam, como algo tão poderoso pode cair amanhã? Eles escolheram o conforto do presente em vez da sobrevivência no futuro. Esse é um ponto de reflexão forte para o vídeo. Quantas vezes ignoramos os sinais óbvios porque o nosso conforto nos deixa surdos? A aurora começou a despontar. O céu começava a mudar de cor, mas não era o amanhecer de um dia comum. Os anjos, vendo que Ló ainda hesitava, sim, mesmo depois de tudo, ele ainda tinha dificuldade de desapegar, fizeram algo extraordinário. Eles não apenas indicaram o caminho, eles pegaram Ló e a família, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos. Foi um arrastar de misericórdia. O texto sugere que, se dependesse da agilidade de Ló, ele teria ficado. Eles foram colocados fora da cidade com uma instrução que ecoaria pela eternidade. Fuja por sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum desta planície. Ló implora para não ir para as montanhas, temendo não ter forças. Ele pede refúgio em uma pequena cidade vizinha chamada Zoar. O pedido é aceito, mas o tempo é cronometrado. O sol mal tinha saído sobre a terra quando o som começou. Não foi um trovão, foi o som do céu se rasgando. O enxofre e o fogo não eram apenas chamas, era uma chuva de material inflamável e purificador que transformou o solo fértil em um mar de lava e cinzas. Sodoma e Gomorra foram apagadas da existência em uma velocidade que a mente humana não consegue processar. E agora chegamos ao momento que parou o tempo. A família de Ló estava correndo. O calor nas costas era insuportável. O cheiro de enxofre queimava os pulmões. Atrás deles, tudo o que eles conheciam estava sendo destruído. A esposa de Ló, caminhando logo atrás, não resistiu. Por que ela olhou? Essa é a pergunta que milhões se fazem. Não foi apenas curiosidade. Foi o coração dela que ficou para trás. Ela não estava apenas olhando para uma cidade. Ela estava olhando para a vida que ela amava mais do que a própria salvação. No instante em que seus olhos se voltaram para o que estava condenado ali. O processo de mineralização foi imediato. Ela não caiu. Ela se tornou parte da paisagem estéril, um pilar de sal, um monumento eterno que diz: quem se apega ao que está morto, acaba morrendo com ele. Imagine o silêncio que ficou no vale de Sidim. No dia seguinte, Abraão, o tio de Ló, subiu a uma colina e olhou em direção à planície. Onde antes ele via cidades vibrantes e verdes campos,
Agora ele só via uma fumaça densa subindo, como a fumaça de uma grande fornalha. O que restou de Ló? Ele acabou em uma caverna, com o peso da perda e o trauma do que viu. Suas filhas, acreditando que eram as últimas pessoas na Terra, tomaram decisões desesperadas que moldariam o futuro de nações inteiras. O que Sodoma e Gomorra nos ensinam hoje? Essa história é um aviso sobre os limites, o limite da indiferença, o limite do orgulho e, principalmente, o limite do desapego. A estátua de sal é a representação de todos nós quando não conseguimos soltar o que nos faz mal hoje. Quando preferimos o conhecido tóxico ao desconhecido libertador. Qual é a Sodoma que você precisa deixar para trás hoje? E mais importante, você terá coragem de não olhar para trás quando o fogo começar a cair? Essa jornada pelas cinzas de Sodoma nos mostra que a justiça e a misericórdia caminham juntas, mas exigem de nós uma ação, o movimento de saída. Se essa narrativa te fez refletir e trouxe uma nova perspectiva sobre essa história milenar, eu tenho um pedido para você agora. Curta este vídeo agora mesmo. Isso sinaliza para o YouTube que conteúdos que nos fazem pensar são importantes. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Nós mergulhamos fundo em histórias que moldaram a humanidade e eu quero você comigo na próxima descoberta. E para continuar essa reflexão sobre grandes reviravoltas da história, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele vai te mostrar um outro lado de eventos que você achava que conhecia. Sou o canal Fé na História. Lembre-se, a história não é apenas o que aconteceu no passado, é a lente pela qual percebemos o presente e moldamos o futuro. Fique em paz e até a nossa próxima grande aventura. Esta narrativa pelas cinzas de Sodoma e Gomorra mostra que a justiça e a misericórdia caminham juntas, mas exigem de nós uma ação clara, o movimento de saída imediato. Qual é a Sodoma que você precisa deixar para trás hoje, antes que o fogo comece a cair sobre a sua vida?